A paz do Senhor. Alguma vez você já sentiu como se estivesse vivendo exatamente o que está escrito na Bíblia? Pois é, eu passei por uma experiência que eu entendi a profundidade e o poder que tem o Salmo 91. Você que está assistindo esse vídeo certamente precisa ouvir essa palavra, principalmente se você pediu a Deus em oração para edificar a sua fé. Esse vídeo pode ser a resposta que você está esperando. Depois desse testemunho, certamente a sua fé não será a mesma. Fica aqui comigo até o final, porque Deus vai falar contigo através desse testemunho. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido, principalmente por seu teor de proteção. Mas quem escreveu esse salmo conhecia guerras, conhecia batalha, conhecia os perigos e as ameaças que existiam no trajeto. Mas também quem escreveu esse salmo tinha muita intimidade com Deus e conhecia um lugar onde ele encontrava descanso, onde ele renovava as forças e onde ele se sentia seguro, apesar de estar cercado por inimigos. E é esse lugar que eu quero te mostrar neste vídeo. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro e me converti numa igrejinha lá do interior. E desde o início da minha caminhada, eu sempre vi as irmãs do círculo de oração recitando esse salmo quase que de forma automática. E eu sempre achei muito bonito, né? Muito bonito essas palavras, porque para mim é um poema, né? E sempre achei muito bonito, mas sinceramente eu não fazia ideia do poder que tem essas palavras que contém o Salmo 91. E eu, como uma nova convertida, ainda entusiasmada com essa minha nova vida, né, em Cristo, eu não faltava nenhuma reunião, principalmente escola bíblica, consagração, ensaio, principalmente culto. Culto eu não faltava nenhum, porque não somente por causa da minha empolgação com essa descoberta, encontrei Jesus, porque que eu não encontrei ele antes para recuperar esse tempo, né, que eu fiquei afastada, assim, sem conhecer a Jesus. Então eu tinha aquela empolgação, mas não era somente isso. Por eu ser a única cristã dentro de casa, porque meu irmão que se converteu antes de mim já tinha saído, era o único lugar que eu achava liberdade para adorar a Deus, para buscar a Deus, para ter esse contato e saciar essa fome que o novo convertido tem de Deus, era na igreja. Então, eu não faltava nenhuma reunião, nenhum culto. Só que um determinado dia bateu um desânimo. E justo naquele dia que ficaria marcado por toda a minha trajetória cristã, me bateu um desânimo e eu não queria ir para a igreja. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me dá autorização para ficar esse dia em casa, porque eu não tô com vontade, não tinha motivo específico, eu não estava cansada, eu não estava doente, eu não tinha nada, só um desânimo que veio, não tinha vontade de ir. E ali eu orei a Deus, falei, Deus, me dá autorização para eu ficar em casa no dia de hoje. E silêncio, porque ainda assim, mesmo nova convertida, eu ouvia muito a voz de Deus, sempre ouvi a voz de Deus com muita clareza. E naquela hora, silêncio, nada de resposta. Eu olhava no relógio e falava assim, caramba, ainda dá tempo de eu me arrumar e ir para a igreja, ir para o culto, não faltar. Mas sabe, eu não tinha vontade, eu não tinha força. Parecia que tinha alguma coisa me prendendo dentro de casa que eu não conseguia ter aquela vontade, aquela empolgação para ir para a igreja. Aí então eu decidi, falei, se der 7 horas e eu não conseguir sair de casa, tá decidido, não vou mais porque eu não gosto de chegar atrasado. Pensei, estava decidido. E o relógio marcou 7 horas e eu ainda estava dentro de casa. Falei, tá bom, relaxei, fiquei tranquila. Falei, não vou porque eu não gosto de chegar atrasado. Irmãos, quando deu 7h05, alguém me chama no portão. Era uma voz masculina. Aí eu pensei, não acredito que alguns dos irmãos, veio me chamar para ir para o culto, justo no dia que eu decidi ficar. Então eu fui lá conferir quem era, né? Então era um jovem que eu não via há muito tempo. Era um bom rapaz, começou a trabalhar cedo, trabalhava, estudava,
mas por algum motivo na vida, pegou um caminho errado, se deixou seduzir e pegou um caminho errado, mas não compete a mim julgar. Estava ali no meu portão e o que já estava estranho ficou mais estranho ainda quando eu perguntei qual é o motivo da visita, né? O que eu poderia ajudar. Ele falou assim, não, eu vim saber se tem culto na igreja onde você congrega. Eu nem sabia que ele sabia que eu era cristã. Então eu falei assim, eu sem entender o propósito ainda, falei, sim, começou há pouco tempo, se você correr, tu vai aproveitar bastante. Aí a resposta que ele me deu me deixou assim, mais de queixo caído aí. E ele falou assim, não, justamente por isso que eu vim aqui, que eu queria que você fosse comigo. Irmãos, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, é uma alma. Eu entendi. Foi por essa alma que o Senhor me segurou até aqui. Eu vou. E aí, irmãos, respondi para o menino. Espera aí, só se for agora. Vou me arrumar aqui e já desço. Coloquei a primeira roupa que eu vi, coloquei uma rasteirinha, peguei minha Bíblia, fomos. Quando eu saí no portão, irmãos, só foi a gente dar 10 passos e uma outra voz chamou no meu portão, também masculino. Agora, quero que você faça esse teste aí na sua casa. Encoste numa parede qualquer aí, e dê 10 passos, caminhando normal, dê 10 passos da parede que você encostou até onde 10 passos te levar. Fazendo isso, você olha para trás e vê se você não vai enxergar exatamente a parede onde que você estava, com nitidez, vê se você vai conseguir enxergar a parede que você estava. Eu quero que você guarde essa informação aí que eu já vou te explicar. Foi assim, saí no portão, cumprimentei o menino, demos 10 passos. Aos 10 passos, uma outra voz chamou no meu portão, outra voz também masculina. Quando eu ia virar o rosto para olhar quem estava chamando, uma voz parou o movimento da minha cabeça e falou no meu ouvido direito. Não olha para trás, segue o seu caminho sem olhar para trás. Obedecendo a voz, voltei a cabeça para frente e segui meu caminho. Lá fomos nós, levei o menino na igreja, chegou lá, assistiu o culto, muito emocionado, aceitou Jesus chorando. No final veio as irmãs do círculo de oração orar pela vida dele e muita revelação, né, que Deus estava cortando naquela noite o laço, Deus estava evitando, né, que a vida dele fosse ceifada e essas coisas assim, que revelação profunda sobre a vida dele, que Deus deu um grande livramento para ele naquela noite, para que ele ficasse firme, porque Deus ia guardar a vida dele. Acabou o culto normal, e aí ele se despediu de mim, porque ele pegou outro caminho para ir embora. Eu voltei para minha casa e quando eu chego na minha rua, uma vizinha, perguntou, cadê a pessoa que estava contigo? Ele tá bem? Eu falei, tá bem. Ele foi por outro caminho, tá tudo bem. Eu perguntei por quê, né? Porque ela estava tão preocupada. Porque tinha alguém atrás dele para acerto de contas. Eu entendi que aquela segunda voz era uma ameaça e a terceira voz era o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos protegendo. Verdadeiramente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O caçador estava a 10 passos da sua presa e não enxergou, porque nós estávamos no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. E se você está debaixo de ameaça, está sob a ameaça, não importa o tamanho, existe o esconderijo do Altíssimo. Se você correr para lá, Deus vai te guardar. E esse esconderijo você vai encontrar salvação, você vai encontrar vida nova, transformação de vida. Não se deixe
levar por ameaça. Não espere a ameaça chegar na sua vida. Corra para o esconderijo do Altíssimo antes que a ameaça se apresente na sua vida. Agora você, que é chamado por Deus, está pedindo a Deus para ser usado por Ele. Deus quer te usar simplesmente para levar alguém até a igreja, para levar alguém até a casa dele. Talvez você esteja esperando Deus te usar para fazer cair fogo do céu, para fazer muralhas desabar. Mas às vezes Deus quer te usar simplesmente acompanhando alguém até a igreja. E uma vida está sendo liberta, porque por causa do teu ato, por causa da tua atitude. Uma vida está sendo arrancada do inferno, porque você se propôs a simplesmente acompanhar alguém até a igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa. Deus está cuidando de você. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Amém.